Santa noite, meninas. Salve Maria Santíssima. Tudo certo com vocês? Eu vou me apresentando a proposta do grupo, para a gente ganhe muito tempo, vocês possam ir entrando, me dizer se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. E aí depois a gente entra no nosso tema de falta, tá bem? Então, para começar bem, vamos começar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei-me que vos louve, Virgem Sagrada, dai-me valor contra os vossos inimigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vamos lá. Me apresentando, meu nome é Lorena, tenho 25 anos, 7 anos de casada, temos 2 filhos, Ruá, que é uma bebezinha, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela, que está plantada no Jardim de Nossa Senhora, e Marias, de 1 ano e 4 meses. Sou doula também, e o nome dessa página do Instagram é justamente relativo ao meu apostolado enquanto doula, né? Eu pensei aí em um certo momento deixar de lado, e aí meditando sobre 2 Timóteo 2,15 a respeito da maternidade, Deus deixou isso muito claro para mim, que era para eu cuidar, né, da minha maternidade, que eu conseguisse vê-la como uma porta que Ele me deu, o caminho estreito para que eu chegasse ao céu. E o som tá baixo. Vamos ver se a gente consegue melhorar. Eita, glória. Segurando assim melhora o som? Fala pra mim, Diana, por favor. Vamos esperar um retorno. Eu já falo baixo. E eu falando mais baixo pro Matias não acordar. O som melhorou? Sim ou não, talvez. Ai, muito bem. E aí, então, meditando sobre Timóteo 2,15, Deus deixou isso muito claro para mim, que era para eu ver, né, tanto quanto a minha maternidade, quanto também ajudar outras mulheres a perceberem que esse é o meio de santificação que Ele tem para nós. Não só a maternidade biológica, mas também a maternidade espiritual. E a gente também vai falar um pouquinho disso hoje. E aí, então, né, os nossos caminhos se cruzaram. Meu caminho da Cássia, eu sigo ela já acompanhava no Facebook desde a época do blog Sendo Mamãe. E então, esse ano, ela, atendendo também a chamada de Deus, criou o grupo Esposa e Mãe Feliz, ao qual eu tive a felicidade de participar do primeiro grupo. E a partir desse grupo, criou-se, então, o grupo permanente. Nós temos aí um grupo de conteúdo, disponibilizamos calendário do mês com frases diárias e todos os dias nós recebemos reflexões relativas àquela frase do mês. E nesse mês de agosto nós estamos no desafio. Cada semana nós temos um tema, nós estamos na 2ª semana e nessa semana nós estamos falando sobre, o tema é Filha do Rei. E aí nós estamos percebendo o quanto nós somos amadas por Deus, queridas por Ele, e o nosso papel enquanto imagem e semelhança de Deus, e o cuidado que eu tenho que ter comigo e com o meu corpo, que é templo do Espírito Santo. E aí que entra, né, o nosso tema de hoje, que é ventre santuário da vida. De vez em quando eu vou olhar para o lado, porque eu tenho uma certa facilidade para me perder. E aí eu fiz um roteirinho, uma cola. Então, né, começando do começo sobre esse tema, depois aí de 3 anos e um pouquinho de casada, nós íamos marcar o casamento para o ano seguinte, para 2012. E no final de 2011, eu fui me aconselhar com o padre sobre os métodos contraceptivos
né? O que a igreja falava sobre isso. E esse padre teve a infelicidade de me orientar pela própria cabeça e não pelo aquilo que a igreja realmente ensina. E então ele falou comigo, né? Claro que você tem que usar anticoncepcional. Você quer o quê? Encher a sua casa de menino igual coelho e toda a sua família passar fome? E aí aquilo na hora, né, me deu aquele baque assim, né? E fui para casa pensando naquilo, também não procurei mais informação, né? Naquela dia o padre falou, tá falado. E comecei a tomar anticoncepcional, chegando na data do casamento. Isso foi em 2012. Tive algumas reações, né? Por exemplo, eu usava lente de contato há mais de 10 anos. Tive ressecamento ocular e até hoje meu olho não aceita mais lente de contato. Né? Então eu voltei pro óculos, que eu usava desde pequenininha. E tive outras coisas também, né? Outros sintomas, mas continuava tomando. Até que, por pura misericórdia, por puro amor de Deus, participei de um encontro para mulheres em 2015. E aí, nesse encontro, o Frei estava atendendo confissão. E aí eu naquela, né? Já tô aqui mesmo, vamos aproveitar. Fui me confessar com o Frei. E aí, nessa confissão, eu falei com ele, Frei, depois que eu terminei, né? Eu falei, Frei, eu acho que eu tô ficando doida. E aí ele olhou assustado pra mim e falou assim, como assim, minha filha, ficando doida? E aí eu disse, não, porque na hora que eu vou tomar o anticoncepcional, me dá uma agonia, um desespero, uma vontade de sair correndo. Mas eu não sei o que acontece, tomo ele mesmo assim. E aí então, né, o Frei falou comigo, sabe o que é isso, minha filha? Isso é a sua alma, que está diretamente conectada a Deus, te avisando que o que o seu corpo está fazendo vai contra a vontade de Deus para você. E aí aquilo caiu como uma pedra na minha cabeça, né? Como assim, Frei? Me explica esse negócio aí que eu não entendi agora foi nada. E aí então ele foi me explicar que anticoncepcional é abortivo e muita gente não sabe. Né? Nós temos as pessoas que tomam anticoncepcional, as mulheres, elas acabam tendo abortos ocultos e elas não sabem disso. Infelizmente, né? Assim como outros métodos contraceptivos também são abortivos e muitas mulheres não sabem. Então é importante dizer isso. E aí, quando o Frei me falou isso, eu falei, Frei, mas e aí, o que eu vou fazer da vida agora, né? Como é que eu dou essa notícia pro meu marido? E aí ele falou, olha, existem métodos naturais e me apresentou o MOB, que é o método de ovulação Billings. E então eu voltei para casa e comecei loucamente a procurar uma instrutora. Encontrei em Ipatinga, porém não faziam atendimento online. Eu deveria ir para Ipatinga, né, todo mês para fazer esse acompanhamento e não era acessível para mim na época. Então eu continuei minha busca, encontrei uma querida instrutora no Rio de Janeiro que começou a orientar. E aí eu vejo esse carinho de Deus nesse sentido também, né? Porque se não fosse essa instrutora, muito provável que eu teria continuado a fechar da vida, né? O MOB foi para mim uma porta que Deus abriu para que eu conseguisse entender a beleza da gestação, a beleza de receber de presente dele uma alma eterna, né? Gestar e parir e depois nutrir esse bebê. Então, voltando, né? Porque eu já estou saindo do assunto. Começamos, então, o MOB, isso foi em 2015. E eu sempre tive muito medo de ser estéril. Deus sabe disso, tanto que eu rezava. E quando eu comecei a fazer o MOB, né? E aí, depois de apenas 4 meses que minha fertilidade voltou ao normal, né? Ele pode demorar aí até 2 anos. Então, eu fiquei muito feliz quando a minha fertilidade voltou, né? E logo eu, que era fechada da vida. E então, um tempo de MOB, a gente começou a furar a regra, né? Olha, a gente está no período festa, estamos aplicando MOB para espaçar, mas não sou obrigada, né?
E aí, não acontecia nada, a gente não concebia. E aquilo começou a me deixar preocupada. E minha formação é de exatas. E quando eu descobri que cada ovulação a gente perde, em média, 90 óvulos, não é que a gente libera 90 óvulos, vamos com calma, né? Mas a gente perde, em média, 90 porque recebe um estímulo, porém nem todos eles amadurecem. E aí, quando eu passava o período fértil, a gente tinha quebrado regra e eu não concebia, eu ficava, meu Deus, eu sou estéril mesmo, né? E isso, assim, me atordoou por um bom tempo. É, Bárbara, você tá rindo, né? Pimenta no olho do outro é refresco. E aí você pensa, né? Todo ciclo era aquela agonia. Ai, meu Deus, lá se foram mais 90, vai chegar minha menopausa e eu não vou ter filho e não sei o que tem. Nossa, era uma agonia. E aí, então, em começo de 2017, janeiro, fevereiro, e aí nós concebemos. Só que eu era usuária na época, meio desligada, nem percebi. Isso foi em fevereiro que eu tive o sangramento de nidação e eu também não percebi que era um sangramento de nidação. E aí, em março desse mesmo ano, não, isso mesmo, eu me confundo às vezes. Eu fui fazer o curso para ser instrutora do MOB. E aí, estudando os gráficos, tinha o gráfico de uma mulher que havia concebido, tido sangramento de nidação e depois ela perdeu o bebê. Na hora que eu vi aquele gráfico, eu levei aquele susto. Falei, gente, esse gráfico é o meu, né? Na verdade, não era exatamente o meu gráfico, mas foi a situação que eu tive. E no dia do curso, eu estava justamente tendo sangramento de aborto. E aí eu pensei, não, eu posso estar, né, ficando meio maluca. Então eu peguei meu gráfico e fui na Elo, que é a vice-presidente da Sempaflan, que era quem estava ministrando o curso, e mostrei o gráfico para ela. A pergunta que ela fez foi, minha amiga, você tem certeza que você perdeu esse bebê? E aquilo mexeu muito comigo, porque ela não me perguntou se eu tinha certeza se eu havia concebido. Ela me perguntou se eu havia certeza que eu havia perdido. E aí eu cheguei em casa, né? Isso foi no final de semana. Na segunda-feira, a primeira coisa que eu fui fazer, exame de sangue. Liguei pro trabalho, avisei que eu cheguei atrasada. E fui fazer o exame. Resultado negativo. Aquilo me deu um baque e eu chorei muito. E depois que passou o susto, né, em oração, Deus me deu alguns discernimentos. Me deu, né, algumas passagens. Entre elas Romanos 5:3-5, que fala muito comigo, essa passagem até hoje. Me deu a passagem de Jó, né? O Senhor deu, o Senhor tirou sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. E me deu a passagem de Isaías, que falava que assim como a chuva cai sobre a terra e não volta para o céu, sem deixar essa terra fértil, o meu bebê também não tinha sido em vão. E então ele foi me explicando. Ele falou comigo, né? Que, de fato, o anticoncepcional havia feito com que meu útero fosse um cemitério. Porque morreram bebês ali sem que ao menos tivesse conhecimento disso, sem que eu tivesse consciência disso. E que, né, eu, pelo meu gráfico, eu sabia que era uma menina. E Deus confirmou isso para mim em oração. Ele falou, olha, você concebeu uma menina e você vai ter o batismo de intenção. O nome dela é Ruá. Porque ela é um sopro de vida que eu dei no seu útero. Para que um dia, onde foi cemitério, se tornasse, então, um templo meu. E que no meu tempo vai gerar vidas para mim. Então aquilo veio para mim como também um alento, né? Depois de tudo aquilo que tinha acontecido. E eu me apeguei naquela promessa e falei, no tempo dele, né? Eu vou gerar vidas para ele. E então, depois disso, né, eu tive o tempo ali como se fosse o resguardo. E depois de mais ou menos 40 dias, minha fertilidade voltou ao normal. E eu fiquei com muito medo de acontecer de novo. E então nós resolvemos furar uma regra de novo.
E quando nós furamos a regra, Deus foi muito bom e permitiu que nós concebêssemos. E me deu aquela mistura, sabe, de sentimento. Ao mesmo tempo que eu ficava muito feliz, eu ficava com medo. E isso tudo sem fazer exame. Meu esposo e eu decidimos que nós iríamos fazer o exame só depois, né, para caso acontecesse alguma coisa, porque a ginecologista, né, tinha feito aquele terror de que poderia acontecer de novo, e não sei o que nem e tal. Então a gente falou, não, a gente vai demorar um pouquinho para fazer o exame. E aí, só que a gente foi na missa, né, um pouco depois aí que nós furamos essa regra. E durante a consagração, né, na hora que Jesus ali, o sacerdote estendeu a hóstia, né, para que acontecesse a transubstanciação, Deus falou comigo, no meu coração. Ele me disse 4 coisas. Você está grávida? É um menino. O nome dele será Matias, porque ele é um dom de Deus para a sua vida. Né? Matias tem esse significado. É um presente que eu estou te dando. E a outra coisa que ele me revelou, eu, assim como Nossa Senhora, guardo no meu coração em silêncio, nem como meu esposo eu partilhei, e aguardando, né, que a promessa se cumpra. Então, passado aí um bom tempo, né, mesmo tendo falado com meu esposo, e virava, mexia, eu chorava. Porque eu sabia que eu estava grávida, mas eu tinha medo de Deus me tomar esse bebê de novo. E eu lembro que eu falei isso com meu esposo, e ele falava comigo, não, para de pensar nisso, né? Pode ser que você nem esteja grávida, a gente não fez exame ainda, esquece. E então nós fizemos o exame deu positivo. E eu não conseguia acreditar, né? Deu mais de 9.000 beta-HCG. E a pessoa quase surtou no meio da rua. E aí, confirmado o exame, depois veio aquela agonia de novo, né? Agora tá confirmado. E aí, será que Deus vai me tirar de volta? E então, toda a minha gestação foi, né, todo um processo de cura, todo um processo de revelação, de carinho de Deus comigo, que depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live só partilhando essas coisas, né? Vou passar bem resumidamente. Então, com 3 meses de gestação, eu fiz o curso de doula, com a graça de Deus. E, a princípio, eu fiz o curso de doula pela minha gestação, né? Foi até um pouco de egoísmo na época. Mas pelo meu histórico de Guillain-Barré e por todas as falácias do médico, eu morria de medo de cair numa cesárea e eu sonhava com o parto. Então eu falei, eu preciso saber, né, sobre o parto, sobre o funcionamento, como que é isso tudo, para eu não sofrer, né, para eu não ser enganada, para eu não ser levada para uma cirurgia desnecessária. E assim foi. E depois eu fui fazer um curso, um encontro, na verdade, em Manhuaçu, chamado Combatentes da Imaculada. E no segundo dia de encontro, no momento de oração, Deus me pediu meu filho. Ele me trouxe a passagem de Abraão no meu coração. E aí ele falou comigo, assim como Abraão me entregou o filho dele, Isaac, eu quero que você entregue para mim o seu filho. E na época, né, com 3 meses de gestação, meu marido não foi fazer o encontro. E aí eu fiquei pensando, não, aí primeiro me veio aquela coisa, eu não vou entregar. E aí Deus me falou de novo, me entrega o seu filho. E aí depois ele acrescentou, né? Não estou te prometendo que eu vou poupar a vida dele, como eu poupei a vida de Isaac. E aquilo passou um filme na minha cabeça. E aí eu rezei, esperei. E falei, tudo bem, Senhor. Se o Senhor quer o meu filho, eu te dou. E entreguei. Simplesmente entreguei. Isso foi no sábado.
desse momento em diante, eu não senti mais nada do que eu estava sentindo. Não tinha mais incômodo nenhum que eu estava tendo da gestação, nenhum enjoo, nenhuma indisposição, nenhuma dor, absolutamente nada. E aí veio no meu coração, eu não tô mais grávida. E a minha preocupação, é como Deus fortalece muita gente, né? Não era eu perdi mais um bebê. O que veio no meu coração foi, como que eu vou explicar para o meu marido que eu vim para um retiro da igreja grávida e voltei para casa sem um bebê? E aí aquilo me deixou assim, sabe? O Senhor sabe de todas as coisas. Se isso é para o nosso bem, se o Senhor acha que isso vai fazer bem para nós, o Senhor vai me ajudar a dar essa notícia para ele quando eu chegar em casa. E nós vamos conseguir processar isso junto. E passamos o sábado no encontro. E eu caladinha. Tava com a minha avó, a minha amiga e a filhada e comadre Samara e Peterson, o marido dela. E eu não falei nada com ninguém. E Renata me ligou de noite pra saber como que eu tava. Ótimo, tá tudo muito bem. E no meu coração eu falando, minha Nossa Senhora, me ajuda a ser forte como a senhora foi. E aí no domingo de manhã, quando a gente foi rezar o terço para começar o encontro, né, retomar, durante a oração do terço, o bebê simplesmente saltou no meu ventre. E até então eu não tinha sentido ele mexer. E aquilo me deu uma alegria muito grande na hora que eu estava rezando a Ave Maria. E eu continuei rezando, né? E eu colocava a mão na barriga e eu senti o bebê mexendo. E aí, eu fiquei feliz demais da conta. Eu falei, meu Deus, o Senhor é fiel mesmo, né? Poupou Isaac e poupou Matias. E na época, assim, eu tinha feito ultrassom para saber que era Matias. Eu só fui fazer ultrassom. E aí que deu para ver o sexo do bebê, porque eu não queria nem saber o sexo do bebê, para falar a verdade. Até porque no meu coração Deus já tinha me contado, né? Então, eu já estava com 6 para 7 meses de gestação. Mas ainda assim eu falei, pô, Matias, muito obrigada, Senhor. E aí eu fui agradecendo muito a Deus. E aí, a Yara me falou ali de João Batista, você me fez lembrar que Matias foi batizado em espírito quando eu ainda estava grávida. Mas deixa eu manter o foco, porque senão eu perco o fio da meada, né? Depois eu conto sobre essa visita de Nossa Senhora. E aí, então, veio Matias. E depois dessa tremenda cura, essa tremenda entrega, né, esse tremendo aprendizado, e assim foi toda a minha gestação, né, muito processo de cura mesmo, e também toda uma libertação da minha árvore genealógica enquanto gestação e enquanto parto, enquanto amamentação. Deus realmente fez grandes coisas em meu favor, né, eu posso cantar o cântico como Nossa Senhora cantou, né? Junto com ela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar para hoje. Então, acho que para hoje era isso. E, né, com essa parte da Ruá, eu queria que vocês realmente entendessem que o nosso ventre, ele é um templo do Espírito Santo para gerar vidas para ele. Um filho, quando a gente recebe ali aquele bebê, né, depois do parto, a gente vê aquela coisinha assim tão frágil, tão dependente, tão pequena, que a gente às vezes até esquece que, na verdade, ele é uma alma eterna. Deus, quando nos dá um filho, ele nos dá uma alma eterna. Então, eu já fui agraciada com 2 almas eternas. Então, eu tenho a minha flor, que é a Ruá, plantada no jardim de Nossa Senhora. E, inclusive, foi através dela que eu recebi, como diz, né, as pessoas, o sangue no olho para querer chegar no céu. Porque eu não tinha esse negócio de, eu quero ir pro céu, eu preciso da santidade, né? Eu não ficava tão preocupado com essas coisas, confesso. Mas quando eu perdi a Ruá, aquilo me deu um estalo, sabe? No meu coração, e eu falei assim, meu Deus, eu preciso ir pro céu. Porque eu quero conhecer
Matilda está com 1 ano e 4 meses. Eu quero conhecer a minha filha. Eu preciso encontrar minha filha. Como assim que o Senhor me deu uma filha que eu não vou conhecer? E foi quando eu comecei, de fato, essa luta, sabe? Essa busca pela santidade, né? Ainda tô traçando o caminho, tô muito longe de chegar lá, claro. Mas foi aquilo que me deu um gás. E aí, quando eu começo a arrefecer na fé, que tem dias que a gente fica mais desanimado, né? E às vezes a gente fala assim, ô Senhor, o Senhor fica daí e eu fico daqui, porque essa cruz tá pesada demais, né? Como diz Santa Teresinha, é possível entender por que Jesus tem poucos amigos, né? Porque ele divide as cruzes e foi isso, né? Então, quando eu começo nesse sentimento de o Senhor fica daí e eu fico daqui, me veio assim, sabe? Me vem no coração muito forte, ruar. Aquele sopro assim no meu coração. E aí eu volto, né? Falo, não, Senhor, tô brincando. Me deixa ficar aqui no pé da cruz, eu carrego ela com o Senhor, porque eu preciso conhecer a minha filha. Então eu vejo também que ela foi não só para curar o meu útero de tudo aquilo que o anticoncepcional pode ter feito, de toda a esterilidade que ele pode ter me causado, mas também para me auxiliar, justamente, né, nesse caminho aí, para passar pela porta estreita, né, que é o nome do apostolado. Tá bem? Eu vou agora abrir para uma convidada muito especial falar um pouquinho com a gente. E aí depois a gente dá uma olhada aqui nas perguntas e nos comentários. Tá bem? Convite. Espero que dê tudo certo. Porque eu com essas tecnologias, só Deus nos acuda. Enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui. Opa, Yara, convite aceito. Depois a gente marca aí um dia pra gente bater o nosso papo de mãe. Ei, Nath, por nada. Deus é bom, amiga. Deus é muito bom. Ah, Daiane. Sim, Daiane, existe essa possibilidade, né? Entre ali o, o período fértil, enquanto usuário você deve ter uma noção disso. Depois desse período fértil, né, o dia que nós temos, que nós chamamos ele de ápice. Opa, Thaís chegou. Deixa eu só concluir a resposta, Thaís. Pode. Nós temos aí esse período, e depois do ápice nós temos a fase lútea, que pode durar entre 11 e 16 dias. Então, pode sim acontecer, né, um aborto oculto nesse período. E aí, Thaís? Tudo bem? Tudo jóia? Tá me Salve, ouvindo? Maria Santíssima. Vocês estão me ouvindo? Agora eu tinha esquecido de colocar o fone. Ui, sobe muito. E aí, tudo bem, Mônica, querida? Boa noite. Boa noite, Lore. Tudo bem? Olha, o que dizer? Tá dando eco. Tá tudo bem aí, o áudio? Aqui tá ótimo. Para as meninas, coloquem aqui. Ai, gente, o que dizer depois desse testemunho maravilhoso? Estou impactada até agora com essa história. Deus é bom. Oi? Deus é bom. Bom, o tempo todo. Nossa. Fiquei aqui, tô até com os meus olhos marejados. E você tava aí contando e eu aqui chorando. Ai, porque realmente Deus é muito maravilhoso, né? Hoje você teve Matias, né? Isso. A Nasceu, graça de Deus. graças a Deus mesmo. E eu espero um dia alcançar essa mesma graça de ter os meus filhos também nos meus braços, né? Uma grande graça essa.
pra gente que já teve uma perda, enfim, a gente sabe o quanto que a gente deseja, né? Isso. Então, realmente é uma grande graça. Mas, bom, fala aí o que você quer que eu diga, o que você quer que eu conte. Queria que você partilhasse um pouquinho com a gente aí sobre a sua espera, sobre todo esse processo que você está vivendo, porque tem mamães acompanhando a gente que também estão nesse momento de espera, assim como eu passei, né, antes de ter a Roar e depois do aborto. Então, queria que você partilhasse aí com a gente. Tá certo. É a primeira vez, assim, que eu vou falar sobre isso para pessoas que não me conhecem, né? Nem todo mundo aqui me conhece pessoalmente. Então, bom, antes, né, de eu me casar, eu sou casada tem pouco mais de um ano, né? 1 ano e 3 meses, quase 4. E um pouco antes de eu me casar, Deus ele foi realmente remodelando, assim, né, o meu interior e, sobretudo, a visão e o entendimento que eu tinha da maternidade, né? Como ele esperava de mim, o que ele queria de mim, né? Dentro do casamento, enfim. E antes a minha ideia era casar e depois ter filhos, sabe? Eu tinha uma outra mentalidade e que eu tinha que, né? Depois eu pensava nos filhos, ou até queria ter filhos, mas só dois no máximo, sabe? O casalzinho, né? Pondo cheio de critérios, né? Para a vontade de Deus. E, e aí Deus me deu a graça de ter um diretor espiritual muito zeloso e que foi fazendo essa formação, né, conosco, enquanto ainda namorados, depois mais firmemente, depois que a gente ficou noivo, né, depois do noivado, ele foi realmente ali preparando a gente para o matrimônio e durante esse processo muita coisa mudou no meu coração e no meu entendimento sobre aquilo que Deus esperava de mim no matrimônio, né? Eu sempre quis casar, é engraçado porque antigamente, quando eu era. Tá tudo bem? Travou aqui, não? Não, tá tudo certo. Ah, tá. É porque eu recebi uma ligação aqui. Mas antigamente, na época que eu estudava, o pessoal falava assim, né? Ah, você tem que escolher uma faculdade para fazer, qual é a profissão que você vai querer exercer e tal. E eu não conseguia pensar em nada, porque tudo que eu queria era casar e ter filhos, né? Então eu não conseguia pensar no que eu vou fazer. Eu queria casar e ter filhos, né? Isso pra mim já tava bom. Mas eu tinha que escolher, né, uma profissão, fui lá, escolhi uma coisa, fiz e tudo mais. E depois, nesse momento da preparação do noivado, né, que eu fui compreendendo tudo aquilo que Deus queria de mim no matrimônio, e tudo fez sentido para mim, né? Então, realmente eu fui criada para ser mãe, né? Para ser esposa, para casar e para ter os meus filhos, né? Então, ali nesse momento de preparação, Deus foi realmente abrindo o meu coração a acolher essa grande missão que ele compartilha, né, com os casais, que é a geração da vida. E, e me doía muito, né, ver outros casais próximos, até alguns amigos, né, completamente fechados da maneira que eu era antes, né? E isso me doía muito no meu coração, né? Porque eu sabia que Deus tinha mais para nós, né? Então, me dói até hoje e me doía muito naquela época esse fechamento todo à vida. E muitas meninas partilham, né? Muitas mulheres partilham sobre o fechamento à vida, sobre todo esse processo e que a gente teve também, né? Com certeza esse processo de compreensão, de que Deus foi ali realmente trabalhando o nosso coração para que a gente acolhesse, chegasse aqui e acolhesse, né? Esse projeto. E aí foi assim comigo, né? Então, durante o processo de amadurecimento do relacionamento no noivado, daquele momento ali de direção espiritual, em preparação para o matrimônio, Deus foi tocando no meu coração e me foi fazendo ter a consciência e acolher essa vontade dele para mim. E com isso,
tanto comigo, com meu esposo, né, na época noivo, graças a Deus foi um processo muito junto, né? E, e aí a gente casou assim, completamente abertos, né? Até antes de casar, as pessoas já achavam que as pessoas já achavam que a gente ia casar, até brincavam, né? O pessoal do meu trabalho, né? Quando eu ainda estava trabalhando. Nossa, mas a Thaís, ela é aquela pessoa que vai ter 7 filhos. Ela quer ter um monte de criança. As crianças tudo correndo atrás. Eu Na minha falei, família, eu sou a que quer ter uma dúzia. aí é engraçado porque a gente brincava, na família também, né? A família brincando, né? Assim, sempre com essa questão. E aí, não, porque agora, com o casamento e tudo mais. E aí nós nos casamos, abertos à vida, né? Cheios de alegria, porque agora a gente ia poder realmente concretizar a nossa missão, né? E gerar ali a vida que Deus havia colocado no nosso coração um desejo tão grande. Então a gente casou com aquele desejo muito ardente, né? E aí a gente casou e, e aí no primeiro mês eu já comecei a achar que eu tava enjoada, eu tava passando mal. Eu falei, tô grávida, com certeza. Porque a gente quer tanto, né? E qualquer coisinha a gente já acha que. Aí, ó, em 3 meses veio a primeira flecha. Que benção, que graça. E aí a gente casou, e aí no final daquele ciclo, né? Não era gravidez, né? E aí a gente ficou assim, bem tristes, né? Porque a cada mês que se passava, a gente ficava triste de novo, e ficava triste de novo, por toda aquela expectativa, né? Só que era aquilo, né? No nosso processo de amadurecimento, para que a gente acolhesse de fato a vontade de Deus, ele não nos prometeu nada, né? Ele não nos promete, eu vou te dar lá os seus 7 filhos que você quer, né? Tantos filhos, enfim, você vai ter muitos filhos. Ele não nos promete isso. Ele nos pede, né? Que a gente realmente, esses dias a gente estava falando, né? De assinar uma folha em branco e entregar nas mãos dele, né? É isso que ele nos pede, né? Então é isso que a gente fez. A gente acolheu aquilo que ele queria e a gente fez a nossa parte. A gente assinou a nossa folha em branco e a gente entregou ela para ele. E, e esse processo de confiança, ele precisou ser amadurecido também dentro do matrimônio nessa espera, que foi uma espera dolorosa, né? Hoje ainda é uma espera para nós, novamente, mas vou chegar lá, né? Mas nesse momento inicial foi uma espera dolorosa, porque a gente tinha uma ansiedade muito grande. A gente tinha, assim, não a ansiedade de ter os filhos, de engravidar, não isso, mas de realizar a vontade de Deus para nós, sabe? De cumprir aquilo que era a nossa missão ali. Então, Bárbara tá falando, filho é dom, né? E não direito, exatamente, exatamente. Exatamente. A gente precisa a cada dia amadurecer esse entendimento, né? Compreender melhor isso, né? E algumas pessoas compreendem isso muito fácil, mas outras pessoas precisam passar por algumas cruzes para que a gente realmente consiga compreender, né? E, e aí a cada mês era uma espera e era aquele momento de será que agora vai ser o mês, né, que Deus vai nos visitar? E aí depois não era. E aí continuávamos ali acendendo essa chama, né, de esperança mês após mês. Até que eu casei em abril, né? Em outubro, na verdade em setembro, né? A gente teve essa graça, né, de Deus ter nos visitado pela primeira vez. E foi uma alegria muito grande, porque a gente queria muito aquilo, né? E aí, quando a gente descobriu a gravidez, quando eu fiz lá o teste, né? Eu fiz primeiro o teste de farmácia, né? E aí, quando deu positivo, eu fiz logo pela manhã cedo. Meu esposo só chegava do trabalho bem à noite. E eu fiquei aquele dia, assim, sem me conter de alegria, né? Eu só sabia chorar, rezar, agradecer e esperar ele chegar em casa. E aí, quando ele chegou e eu contei, foi realmente assim, um momento muito especial. Foi uma véspera de um feriado, quando a gente descobriu. Então, no dia seguinte, ele não ia trabalhar.
E aí ele chegou, eu contei a notícia, a gente rezou, a gente chorou muito, né? Muita alegria. E a gente foi na casa dos meus pais para contar, né, para eles na mesma noite, a gente, né, eu contei para ele, a gente foi na casa dos meus pais, depois fomos na casa da mãe dele para contar e foi aquela alegria toda, né? E aí depois de 3 dias, mais ou menos, eu comecei a ter um sangramento também, né? E aí eu fiquei desesperada com aquilo porque era minha primeira gravidez, né? Eu não entendia muito bem, não conhecia muitas coisas e aí partilhando com algumas amigas, elas disseram que poderia ser normal, né? Eu já estava com a consulta agendada, mas ainda não era o dia da consulta. E aí e elas falando que poderia ser o sangramento de infecção, como você falou, e eu não sabia, mas já fiquei assim com aquela questão que eu não sabia o que, que ia acontecer, o que estava acontecendo, né? E aí, e aí eu fiquei assim, não, Deus ele vai cuidar de tudo, né? Então, se ele nos deu, né? Engraçado que você partilhou algumas passagens que também tocaram meu coração. Vou falar um pouco mais pra frente, né? Mas aí eu fiquei confiante, assim, né? Se ele havia nos dado essa graça, ele ia nos ajudar a lidar com isso, né? Da maneira que fosse, o que que acontecesse. E aí eu fui na médica, ela me passou para que eu fizesse o exame, o beta. Eu fiz o primeiro e deu um número muito baixinho, né? Deu um número assim, 300 e alguma coisa. Por isso, quando você falou 9.000, eu coloquei aqui, né? Que é muito, porque aí deu muito baixinho, né? Mas já era considerada gravidez. Então ela falou, ah, vamos aguardar, porque pode ser bem inicial, né? Então vamos aguardar e vamos fazer depois, daqui a 2 dias de novo. E o sangramento continuava, continuava. E não tava um sangramento assim, vivo nem nada, né? Então eu tava um pouco confiante, achei que fosse realmente o sangramento de nidação. E aí no segundo beta, né, a gente pegou e ela já tinha explicado, né, que era um número baixo, mas que a tendência seria duplicar, e aí se duplicasse estaria desenvolvendo tudo tranquilo, estaria tudo bem. E aí no segundo resultado, né, foi aquela dificuldade para poder abrir, para poder ver o resultado. E aí, quando a gente pegou o segundo resultado e estava pela metade, foi muito difícil pra gente, né? Porque foi todo um momento de. A gente não sabia como agir, né? Não sabia o que esperar, não sabia o que fazer. E foi realmente assim: Deus pegou a gente naquela hora ali e levou a gente para um deserto, né? E ali naquele deserto ele foi começando a trabalhar toda a nossa confiança na promessa dele, né? Porque a nossa confiança, a gente entendeu isso na prática, não estava em. Não deveria ser aplicada só no momento de alegria ou de certeza, né? De que aquela graça nos seria concedida, mas sobretudo a gente precisava confiar nele nesses momentos difíceis, né? Então, nessa hora ele pegou a gente e nos conduziu a esse deserto. E ali, depois de mais outro dia, outros 2 dias, né, a gente repetiu o exame, realmente deu bem baixo. E aí a gente voltou na ginecologista e ela havia dado, né, o diagnóstico mesmo da perda. E a gente ficou assim cerca de mais ou menos um mês, né, entendendo tudo aquilo, rezando, né, entendendo o processo que Deus havia nos conduzido, né, nos feito passar. E E a gente, nessa primeira perda, a gente teve um carinho assim, a gente sentiu um carinho enorme de Deus, né? A presença dele ali conosco, não nos deixando passar por essa cruz que ele havia nos colocado sozinhos. A presença dos amigos, do nosso diretor espiritual, dando ali realmente o nosso um apoio, né? De pai mesmo, cuidando de nós. E só que meu coração estava muito inquieto, né? Porque durante o processo da perda,
eu só pensava numa coisa, assim, né? Quando a gente recebeu o segundo beta com o resultado pela metade, eu só pensava numa coisa, assim, se eu vou perder o meu filho, eu tenho que dar para ele, mesmo que nesses poucos dias de vida, a graça e a presença de Deus, né? A oportunidade de estar com ele. Então, você falou, né, que a Ruá foi batizada na intenção, né? Batismo de Sim. intenção. E aí, todos os dias ali, enquanto a gente ainda estava, né, com o bebê no nosso ventre, eu fui à missa, eu comunguei, né? Eu busquei estar com Deus e eu fui ali realmente, nós dois, né? Eu e meu esposo fomos entregando o nosso filho para Deus, né? É aquilo que você falou, né? No retiro, Deus te pediu, né? E aqui na nossa história, a gente foi entregando, né, o nosso filho para Deus. E não foi fácil, não é fácil mesmo passar por uma perda, mas realmente Deus foi nos sustentando passo após passo, né? E aí, bom, né, ofertado nossa primeira flecha, né? Os amigos falam, né? Aquela passagem de o homem que tem a sua aljava, né? Preenchida de flechas, o nosso desejo era e é ainda ter a nossa aljava preenchida, né? Uhum. Mas Deus nos convidou a sacar uma flecha, nossa primeira flecha, e atirá-la ao céu. Então, essa nossa primeira perda para nós foi isso. Deus nos pedia essa entrega realmente, né? Daquela criança, daquele filho, de todas as nossas vontades nas mãos dele, né? Que tudo seja feito na nossa vida, na nossa família, conforme ele quer para nós, independente se são flores ou se são espinhos, né? Ele quer todos os nossos filhos. E ali eu entendi que a nossa maior missão, ela já estava sendo cumprida, né? Deus nos convidava a gerar e educar os filhos na fé para que a gente pudesse devolvê-los um dia para eles e que eles pudessem estar no céu. E ali É muito difícil essa devolução precoce. é mesmo. Mas foi isso que ele nos convidou a fazer, né? E engraçado é que a minha santa de devoção é Santa Rita de Cássia. E com ela, né? Ela ofertou os dois filhos dela a Nosso Senhor, né? Enquanto eles foram pegos pela doença e eles queriam realmente se vingar da morte do pai, né? Não sei se todo mundo conhece a história, né? Depois é interessante buscar ver a história de Santa Rita. E eles queriam vingar a morte do pai, ou seja, eles iam pecar e ela fez ali uma oração pedindo que ela preferia que Deus levasse os seus filhos que eles pecassem. Então, e ela é minha santa de devoção particular. Então, eu pedi muita intercessão dela nesse momento, nesse período, para que ela me ajudasse a compreender que era melhor que eles fossem para o céu que tivessem uma vida, de repente, pecaminosa. A gente não sabe, né, como vai ser. Então, a gente precisa também estar sempre rezando pelos nossos filhos, né? E aí, com tudo isso, eu fui realmente trabalhando essa questão da primeira perda. E aí depois, né, a gente compreendeu tudo isso e uma coisa ainda inquietava o meu coração, que era, eu queria muito... Ó, a Bárbara tá perguntando, desde então está na espera há quanto tempo? Então, isso aconteceu em outubro do ano passado, tá? Eu me casei em abril do ano passado e em outubro eu engravidei e aí perdi logo um pouco depois, no início. E aí, só que alguma coisa inquietava o meu coração, sabe, Lorena? E eu queria muito dar um nome ao meu filho, né? Porque a gente acredita na concepção e que a vida está ali na concepção. Então, se há Exatamente. vida, eu tenho que dar um nome para essa criança, né? Foi o nosso primeiro Uhum. filho. E aí a gente ficou naquilo por não saber qual era o sexo, né? E aí qual nome a gente dá, mas Deus foi ali realmente trabalhando, né, no nosso coração. E em um momento de oração também, Deus colocou uma passagem no meu coração em que ele disse aquela passagem que dizia, né, sobre tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí, Uau. eu refleti, né, meditando sobre essa passagem, eu queria tanto ter uma família, queria tanto me casar.
Ou seja, eu queria tanto formar a minha igreja doméstica que Cristo precisou instituir uma pedra especial, né, na formação da nossa família, para que sobre aquela pedra a nossa igreja pudesse crescer fortalecida. Então a gente decidiu dar o nome do nosso primeiro filho de José Pedro, né? Então, aí esse é o nome que a gente decidiu e aí a gente, com isso, o nosso coração se alegrou e se acalmou muito nessa espera, em toda essa dor, e passamos em frente, né? Continuamos abertos à vida. Passou aí o período também, né? De todo o processo natural, graças a Deus, eu não precisei passar por nenhum procedimento e aí continuamos abertos à vida. E depois disso, você só vai me falando aí o horário, tá? Eu vou tentar correr aqui. Mas aí, depois disso, eu continuamos abertos à vida, né? Depois de 6 meses, Deus nos visitou novamente. E aí, como assim como você falou, né? Todo um misto, toda uma tensão, digamos assim, de não saber o que vai acontecer novamente. E embora a nossa fé e a nossa confiança em Deus estaria ali já muito mais enraizada realmente sobre aquela pedra inicial. E aí ali a gente já se alegrou quando eu fiz o resultado, deu um número um pouco maior, então a gente já se alegrou muito, né? E aí a gente ficou assim confiante, né? Não, agora, né, se for da graça de Deus vai dar tudo certo. E aí, uns 3 dias depois, eu comecei a ter o sangramento novamente. E aí, assim, ali, nosso chão, assim, Deus novamente pegou a gente e levou ao deserto, né? Nosso chão parecia que tinha sumido sobre os nossos pés, né? E, e aí Deus levou a gente novamente ao deserto. E com aquele sangramento eu fiz um novo exame e novamente caiu pela metade. E aí a gente já sabia o que ia acontecer, né? Já esperava. Então a gente foi novamente ao nosso sacerdote que acompanha a gente, né? E lá nós fizemos uma oração, ele rezou sobre o nosso ventre, sobre o meu ventre, e nos levou a rezar, né? E a entregar novamente toda a nossa vontade, tudo aquilo que a gente gostaria ali para nosso Senhor, para que ele fizesse a vontade dele para nós. A gente já havia escolhido um nome dessa vez, né? Porque Deus também, ele foi ali nessa segunda perda, foi assim muito. Tá quase acabando já. Deus ali, ele foi muito presente, mais ainda do que da primeira vez. E a gente teve ali todo um acompanhamento espiritual, amigos rezando por nós, pelo nosso bebê, enfim. Foi assim, realmente a gente se sentiu no Calvário com Cristo, subindo aquele Calvário. A gente sabia que a cruz, né, que Cristo ia ser pregado na cruz, mas ele estava ali conosco, carregando aquela cruz para nós, né? Como o Sirineu carregou a cruz dele. Então, para nós foi muito isso, assim, essa segunda perda na nossa vida matrimonial foi exatamente a subida do Calvário, né? Mas só que mesmo na dor, mesmo na difícil dor, né, no difícil momento da perda, a gente sabia o que vinha depois da cruz, que era a ressurreição A de Cristo. ressurreição. E, e isso foi um pouco após a Páscoa, né? Não, na verdade, um pouco antes da Páscoa. Foi em março. E que a gente teve a segunda perda. E aí a gente foi ali, a cada instante a gente aproveitou assim, como se a gente estivesse com os nossos filhos no braço, sabe? A gente rezava todo dia, toda hora que a gente podia, que a gente tinha junto. A gente rezava o dia inteiro, a gente rezava, eu rezava, né, consagrava aquela criança a Deus, entregava realmente ele para Deus.
para que fizesse a vontade dele. A gente sabia que se fosse da vontade de Deus fazer um milagre e conceder que ele ficasse conosco, ele nos concederia, mas também se fosse para levá-lo, que seria para maior graça, para maior honra e glória dele e para nossa santificação também, né? E para a salvação dessa alma. Então, a nossa missão a gente estava fazendo, né? E isso nos confortava e, no fundo, mesmo diante da dor, nos alegrava de saber da vitória, que era a cruz, a ressurreição de Cristo após a cruz, né? Então, isso confortou muito o nosso coração. E logo depois veio a Páscoa, e toda a Páscoa a gente passou com essa reflexão muito interiorizada. Então, essa Páscoa foi, assim, a Páscoa mais profunda espiritualmente que eu vivi, né? Porque tudo fez sentido para mim ali na Páscoa, né? Tudo se explicou ali na Páscoa. E Cristo colocou no nosso coração uma alegria muito grande, uma tranquilidade muito grande no sábado de Aleluia, né? Com toda aquela aclamação, a gente sentindo ali realmente toda a igreja em alegria pela ressurreição de Cristo, e nosso coração como família também se alegrava por saber que nossos 2 filhos estavam com Cristo no céu, ressuscitado, podendo vê-lo face a face. Então, e depois disso agora, né, de lá até hoje, a gente continua nessa espera. Não é uma espera fácil, mas é uma espera... Qual o nome do segundo? O nome do segundo chama Luiz Antônio, porque a gente teve uma grande graça de ter o bispo auxiliar da nossa arquidiocese aqui. Ele ficou sabendo da nossa história e rezou por nós durante todo o processo. Desde o processo de descoberta, ele rezou por nós para que a gente engravidasse novamente. Então, a gente engravidou logo depois das orações que ele começou a rezar por nós. Ao longo do processo da perda, ele todos os dias mandava mensagem para nós, falava conosco. E depois da perda também, ele quis nos encontrar pessoalmente e rezar por nós. Então, a gente deu para ele, pro nome do nosso filho, o nome dele, né? Em uma homenagem. E, enfim, e por outras coisas que aconteceram ao longo desse processo, pela intercessão de Santo Antônio, de Frei Galvão, né? Santo Antônio. Então, a gente quis dar esse nome à nossa segunda flecha, novamente lançamos ao céu. E logo, logo, temos a graça de Deus visitar novamente. Fica tranquila que acertou o alvo. Verdade. Verdade. Eu só queria fazer uma recomendação, não sei se dá tempo ainda. Nós temos 2 minutos. Esse processo todo, um livro me ajudou muito, 2 livros, na verdade, né? Primeiro, esse daqui, né? Acho que é conhecido de todo mundo. E realmente é muito bom esse livro, muito bom mesmo. E aqui, numa parte do livro, ela fala, né, sobre as crianças, enfim, que são pedidas, né, há poucas semanas, enfim, como se sente, como ajudar, né, a mãe que acabou de perder, o que dizer, por que dar um nome. Então, esse livro me ajudou muito nisso, tanto na formação anterior para o casamento, quanto depois também. E eu queria dizer só uma parte aqui que ela fala, né, uma frase, que a Kimberly fala aqui, né? Não amontoeis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem e os ladrões furam e roubam. Amontoai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não furam nem roubam. Porque onde está o teu coração? Onde está o teu... Oi? Automático completei. Então, acho que isso faz muito sentido, né? E o segundo livro também é esse aqui. Thaís, apareceu um aviso aqui de 20 segundos restantes. Então, esse daqui, depois eu posto uma foto lá no grupo da Esposa Feliz para vocês. Esse daqui também é muito bom, embora poucas pessoas conheçam.
É isso. Tá bem. O link para o grupo tá na bio, tá bem? Meninas, muito obrigada pela participação. Obrigada, Thaís, por aceitar o convite.